Eu quero que você faça um exercício agora. Não daqui a pouco. Agora. Fecha os olhos por 5 segundos. E imagina que você sumiu hoje. Não morreu, não se machucou. Só sumiu. Sem aviso, sem despedida, sem post. Agora me diz uma coisa. Quantas pessoas perceberam que você se foi? Não estou falando de seguidores. Não estou falando de contatos no celular. Eu estou falando de alguém que, ao perceber seu silêncio, sentiu um buraco no peito. Alguém que pensou em você antes de dormir. Alguém que pegou o celular para te mandar mensagem e ficou olhando para o seu nome por um tempo. Quantas pessoas são essas? Você sabe a resposta. E ela provavelmente incomoda mais do que você esperava. Deixa eu te contar sobre um homem chamado Richard. Richard tinha 41 anos, analista de sistemas. Morava sozinho num apartamento de 2 quartos no 10º andar. Ele acordava às 6, tomava café, ia para o trabalho, voltava. Comia alguma coisa na frente do computador. Dormia. Todo dia. Ele tinha 847 seguidores no Instagram. Curtia fotos, assistia stories, às vezes comentava alguma coisa. No trabalho, as pessoas gostavam dele. Era competente. Educado. Nunca criava problema. Mas ninguém sabia o nome da rua onde ele morava. Ninguém sabia que ele tinha medo de altura. Ninguém sabia que o prato preferido dele era arroz com feijão com ovo frito, igual a que a mãe fazia. Um dia, Richard ficou doente. Uma gripe forte. Ficou 3 dias sem aparecer no trabalho. Sabe quantas pessoas ligaram para saber se estava bem? Uma. A gerente de RH, para perguntar se ia precisar de atestado. Na sexta-feira, quando voltou, todo mundo disse: "Boa, tá de volta." E continuaram o que estavam fazendo. Richard sentou na cadeira, ligou o computador e percebeu algo que nunca tinha percebido tão claramente. Ninguém sentiu falta de mim, sentiram falta da minha função. Agora eu te pergunto: você conhece alguém assim? Ou você é o Richard? Tem uma diferença brutal entre ser conhecido e ser sentido. Você pode ter 1000 pessoas que conhecem seu nome e 0 que conhecem sua alma. Isso não é exagero. Isso é a epidemia mais silenciosa do século. A solidão de quem está rodeado de gente. A invisibilidade de quem posta todo dia. O vazio de quem é popular e ao mesmo tempo completamente desconhecido por dentro. Os estoicos chamavam isso de vida não examinada. Sócrates foi mais direto. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas eu vou ser mais direto ainda. Uma vida não conectada, de verdade, não é vida. É gestão de rotina. É administração de presença. É existir sem ocupar espaço no coração de ninguém. E o pior de tudo, a maioria das pessoas chega no fim da vida e percebe isso tarde demais. Você não vai chegar tarde. Não hoje, porque chegamos nesse ponto. Porque pessoas inteligentes, trabalhadoras, de bom coração, chegam num dia e percebem que estão sozinhas no meio da multidão. 3 razões, e cada uma vai tocar em algo diferente em você. Primeira razão, você priorizou ser útil em vez de ser presente. Desde cedo, muita gente aprende que a forma de ser amada é sendo útil. Você resolve o problema do outro, você está disponível, você carrega o que os outros não conseguem carregar. E aí acontece algo sutil, mas devastador. As pessoas ao redor aprendem a precisar de você, mas não aprendem a te conhecer. Você vira uma ferramenta afetiva, alguém que se aciona quando tem um problema, não alguém que se pensa quando está bem. Marco Aurélio escreveu nos Meditações: não passe mais tempo do que o necessário pensando nos outros, olhe para dentro. Ele não estava pregando isolamento. Ele estava dizendo, antes de ser essencial para o mundo, seja essencial para si mesmo. Antes de ser a âncora de todo mundo, seja o seu próprio porto. Segunda razão, você confundiu exposição com conexão. Redes sociais criaram uma ilusão perversa. A ilusão de que compartilhar é se conectar. Que ser visto é ser amado. Que ter audiência é ter família. Mas pensa numa coisa. Você pode ter 10.000 pessoas vendo sua história e nenhuma delas saber que você está passando mal. Você pode ter 200 comentários num post e ninguém te ligar no dia seguinte para perguntar como você está de verdade. A exposição cria visibilidade. Conexão cria pertencimento. São coisas completamente diferentes.
E a maioria das pessoas está investindo toda a sua energia na primeira e morrendo de fome pela segunda. Terceira razão: o medo de ser visto de verdade. Essa é a mais profunda e a mais difícil de admitir. Muita gente está sozinha não porque ninguém quer se aproximar, mas porque ela mesma afasta. Com ironia, com distância emocional, com a armadura de quem já foi machucado antes, com o hábito de dizer, tô bem quando não está, com a incapacidade de dizer, preciso de você, sem sentir que está sendo fraco. Sêneca escreveu: retire-se para dentro de si mesmo tanto quanto puder, conviva com quem pode te tornar melhor. Mas para conviver de verdade, você precisa aparecer de verdade. Sem máscara, sem performance, sem a versão editada de você mesmo que você mostra para o mundo. E isso, para muita gente, é a coisa mais assustadora que existe. Ser visto. De verdade. Vou te fazer algumas perguntas. Não precisa responder em voz alta, mas precisa responder para você mesmo. Com honestidade. Quando foi a última vez que você iniciou uma conversa profunda com alguém? Não sobre trabalho, não sobre problema, mas sobre o que você está sentindo de verdade. Quando foi a última vez que você disse para alguém, sinto falta de você, sem precisar de uma ocasião especial? Quando foi a última vez que você deixou alguém te ver chorando? Quando foi a última vez que você pediu ajuda, não porque não tinha escolha, mas porque confiou em alguém o suficiente para isso? Se você está travando nessas perguntas, está tentando lembrar e não consegue, esse é o diagnóstico. Não é que as pessoas não te amam, é que você não está deixando elas chegarem perto o suficiente para te amar. Você construiu uma vida tão bem administrada por fora, que por dentro ficou um quarto vazio, arrumado, silencioso, organizado e completamente desabitado. A boa notícia é essa: isso não é destino, é hábito. E hábito se muda. Não com grandes gestos, não com uma conversa épica. Com pequenos atos de presença real, consistentes, repetidos. Deixa eu te mostrar como. Primeira coisa, escolha 2 pessoas e aprofunde. Não tente ser próximo de todo mundo ao mesmo tempo. Escolha 2 pessoas na sua vida que têm potencial de conexão real. E invista nelas. Mande uma mensagem hoje, não para pedir nada, não para responder nada. Só para dizer, estava pensando em você. Como você está de verdade? Essa frase, de verdade, muda tudo. Ela sinaliza que você quer a resposta real, não a social. E as pessoas percebem isso. Segunda coisa, apareça sem agenda. A maioria das nossas interações tem um motivo. Você liga porque precisa resolver algo. Você encontra porque tem um compromisso. Tente aparecer sem motivo algum. Isso é o que as crianças fazem naturalmente. E o que os adultos param de fazer quando a vida fica ocupada demais. Uma visita sem aviso. Um almoço sem pauta. Uma mensagem sem contexto. Esses são os momentos que constroem afeto real. Não os grandes eventos. Os momentos ordinários, sem script. Terceira coisa, seja o primeiro a se expor. Conexão profunda exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade precisa de alguém que vá primeiro. Seja esse alguém. Não exagere. Não transforme toda a conversa em terapia. Mas quando estiver passando por algo difícil, diga: estou com medo de que isso não dê certo. Esse período está sendo pesado para mim. Tenho me sentido sozinho ultimamente, mesmo sem razão específica. Quando você faz isso, algo mágico acontece. A outra pessoa baixa a guarda também. E de repente vocês dois estão se falando de verdade. Não os avatares que apresentam ao mundo. As pessoas reais que existem embaixo. Quarta coisa, e essa é a mais importante. Seja a pessoa que alguém sentiria falta. Não na teoria, na prática. Apareça quando não precisam de você. Lembre de detalhes que os outros esquecem. Pergunte sobre aquilo que a pessoa mencionou 3 semanas atrás e que todo mundo já esqueceu. Celebre conquistas que ninguém considera grandes o suficiente para celebrar. Seja o tipo de presença que, quando está ausente, deixa um buraco. Isso não é manipulação. É amor com consciência. É cuidado com intenção. É o tipo de pessoa que os estoicos chamavam de pessoa de bem, não aquela que age para ser vista, mas aquela que age porque genuinamente acredita que o outro merece. Lembra do Richard? Vou terminar a história dele. Depois daquele dia no escritório,
aquele em que percebeu que ninguém tinha sentido falta dele de verdade. Richard fez algo pequeno. Ele voltou para casa, abriu o contato de um amigo do colégio que não via há 6 anos e mandou uma mensagem. Sem motivo específico. Ei, estava lembrando de você hoje. Como você tá? O amigo demorou algumas horas para responder. Mas quando respondeu, disse: Cara, que coincidência. Tava pensando em te ligar esses dias. Aqui em casa tá difícil. Posso te falar depois? Eles conversaram por 2 horas naquela noite. Richard descobriu que o amigo estava passando por um divórcio. O amigo descobriu que Richard estava há anos se sentindo invisível. Nenhum dos dois sabia que o outro precisava sim. 6 meses depois, eles se encontravam todo mês para almoçar. Nada grandioso. Um restaurante qualquer. 1h30 de conversa. Mas Richard disse a um terapeuta, tempos depois: aquele almoço mensal me fez perceber que eu existia. Existir. Não aparecer. Não performar. Existir, no sentido de que há alguém no mundo para quem a sua ausência tem peso. Para quem o seu nome significa algo além de uma função. Para quem você não é substituível. Você merece isso. Não como prêmio. Como condição básica de uma vida bem vivida. Então eu volto à pergunta do início. Se você sumisse hoje, quantas pessoas sentiriam falta? Agora você tem uma resposta diferente. Não porque a vida mudou nos últimos 20 e poucos minutos, mas porque você entendeu algo que a maioria das pessoas nunca para entender. O número de pessoas que sentem falta de você é diretamente proporcional ao quanto você permitiu que elas te conhecessem. Não é sobre popularidade. Não é sobre carisma. É sobre presença real. É sobre aparecer. É sobre dizer, aqui estou, mas não apenas nas redes, não apenas no trabalho, mas nas conversas que importam, nos silêncios compartilhados, nos momentos em que você baixa a guarda e deixa alguém entrar. Marco Aurélio escreveu algo que eu quero que você carregue com você hoje. Nenhuma perda deve ser mais sentida do que a perda do tempo, pois é irrecuperável. O tempo que você passa longe das pessoas que poderiam te conhecer, você não vai recuperar. Mas o tempo que começa agora, esse ainda é seu. Hoje, antes de dormir, manda mensagem para uma pessoa. Não para resolver nada. Não para responder nada. Só para dizer: pensei em você hoje. 3 palavras. Que podem ser o começo de uma conexão que muda os dois. Se esse vídeo tocou em algo real para você, curtir e compartilha. Porque tem alguém na sua lista que está exatamente onde o Richard estava. Rodeado de gente. E completamente sozinho. Esse vídeo pode chegar com uma mensagem que eles precisavam receber hoje. Cuida de você. E deixa alguém cuidar de você também.